você já passou por lá, você entende como esse rito funciona e é fácil entender por que ele mudou, né? O relatório bimestral nunca foi destaque na mídia, nunca foi algo que impactasse os mercados. A gente só registrava. Por quê? Porque como você tinha a obrigação de cumprir a meta fiscal definida na LDO era mandatória, você não podia descumpri-la, né? O orçamento ele já saía com uma cor muito mais conservadora e realista. É muito simples entender essa mecânica. Como fazer o orçamento conservador? Subestimando as receitas, muito conservadorismo na receita, e com alguma gordura, alguma superestimativa nas despesas, sobretudo as obrigatórias. Não pode ser algo grosseiro, mas tem que ser algo que você deixe, né, uma margem de manobra. Os relatórios bimestrais, eles são o ajuste dessas duas projeções, né? Normalmente, você teria ao longo do ano uma receita um pouco superior àquela que você projetou. E as despesas, eventualmente, ou em linha com o projetado, ou eventualmente até um pouco menor. Isso significa que você, no início do ano, né, tinha uma base realista, fazia um contingenciamento para ganhar uma margem ainda maior. Nós já tivemos contingenciamentos de 50, 60, 70 bilhões. Muito maior. Quando isso equivalia, às vezes, a 1% do PIB. Né? E ao longo do ano você ia, né, adequando a realidade do gasto ao desempenho da receita. E, portanto, aí vinha o primeiro relatório, você diminuía, né, um pouco a projeção de despesa, às vezes tem dentro das rubricas ajustes, né, para cima e para baixo, e você, ao mesmo tempo, ia podendo, né, fazer algum abrandamento do contingenciamento. Então, tudo isso que eu estou dizendo o que é diferente em 2024? Não há mais a meta. A meta não precisa ser cumprida, né? Nos termos do arcabouço, você pode não cumpri-la. Tem banda. Né? Eles estão trabalhando com isso já. E há até penalidades caso ela não seja cumprida. Mas há, inclusive, a ideia de alteração da própria meta, né? Como já foi feito em relação a 25, 26, 27. Para sugerir que o déficit zero em 24 era realista, né? O governo, realista entre aspas, o governo, o que ele fez? Ele inverteu a lógica no orçamento e nos relatórios bimestrais subsequentes. A receita fortemente superestimada, né? E a despesa obrigatória subestimada, notoriamente na Previdência Social, né? Onde a gente tem aí algo entre 20, 25, talvez até 30 bilhões, né? Segundo a instituição fiscal independente, 38 bilhões de subestimativa da despesa obrigatória como um todo. Então, isso já sugere que a credibilidade associada a essas projeções, ela deixou de ser aquilo que a gente estava acostumado, né? E assim como na política monetária tudo que você faz é uma sinalização, na política fiscal também. Então o orçamento é uma sinalização, os relatórios são uma sinalização. Só que, dado que a meta era obrigatória, né, isso era meramente um processo técnico de ajuste ao longo do ano, e deixou de ser. E essa fragilização do arcabouço jurídico, que é o que garantiria os instrumentos para que a Secretaria executasse a política fiscal de forma responsável, ela fica muito visível quando a gente compara, especialmente com o regime anterior, que acabou de ser extinto, que é o regime do teto, que é um regime que foi extinto, que foi criado dentro de uma concepção de uma emenda constitucional. Então havia uma hierarquia jurídica do nosso ordenamento que colocava qualquer outra decisão envolvendo a política fiscal submetida, né, à observância do respeito do teto de gastos. É por isso que ele foi tão bem sucedido em promover uma reorganização das contas públicas, como ele fez de principalmente notoriamente 2017 a 2022, e, portanto, é por isso que houve essa desorganização tão grande a partir de então, quando o teto foi extinto, medida que você não tem mais
essa âncora. Quando a gente diz que o Tesouro e o Ministério da Fazenda perderam âncoras, exatamente isso significa. Não existe um ordenamento que conduz à execução da política fiscal para se alcançar um objetivo qualquer que ele seja. Agora, de retomar o que está acontecendo agora nessa questão do teto de gasto, mesmo sendo constitucional, em várias ocasiões nós tivemos aprovação de PECs. E aí levou o governo a se submeter a outro tipo de negociação, que são as pressões por gastos do Congresso. As emendas, antes teve orçamento secreto, mas nós tivemos o caso, por exemplo, da PEC dos precatórios, que teve um custo agora também. Então, estruturalmente, as finanças já vêm piorando de um tempo para cá. Teve a pandemia, que exigiu gastos maiores e de uma forma meio descontrolada naquela época. Tanto que hoje uma série de benefícios eles estão tentando passar o pente fino porque as pessoas também se aproveitaram disso, né? O CAD único, uma série de coisas. Então, faz um tempo já que a gente não tem esse respeito todo à lei fiscal. Tinha a importância dela existir como teto de gastos. Acho que eu e muitos outros ex-secretários, analistas, né, das contas públicas e tal, em geral, né, nos posicionamos contra essas PECs, essas excepcionalizações, exceção feita no caso da Covid. Ali havia, né, a ideia de você fazer o orçamento de guerra, enfim, auxílio emergencial, tudo mais. Temporário, né? E tanto que logo depois do fim, né, desse orçamento de guerra, nós tivemos uma recuperação da economia com receitas maiores e tal, e a dívida PIB novamente entrou numa trajetória de queda. Agora, eu insisto que hoje a gente não só abandonou o teto de gastos, que eu sempre defendi, né, que eu acho que no final é uma questão também ligada ao tamanho do Estado, né? A gente quer ter um Estado de 30% do PIB, 35%, 40% ou 50%. Se você quer ter algum limite nisso, você tem que controlar o gasto também, né? Agora, nós voltamos a algo que eu, por exemplo, como secretário do primeiro mandato do presidente Lula, eu tinha o apoio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tinha uma meta que você tinha que cumprir, né? E nós, nesse sentido, evoluímos, né, a um período prévio, não só ao teto, mas à própria lei de responsabilidade fiscal. Então, há uma desancoragem, né, muito forte do ponto de vista das expectativas, né, de crescimento da dívida pública, enfim, que voltou a uma trajetória de crescimento. E não só isso, se nós observarmos, né, a velocidade do crescimento do gasto público até o teto de gastos, né, ela crescia, né, tipicamente a 6% real ao ano, né? Com o teto, nós passamos por um período que o gasto público cresceu próximo de zero, né, em termos reais, pandemia. Hoje, a partir de 2023, a velocidade de crescimento do gasto público é superior à que existia antes do teto de gasto, ali nos governos Lula e Dilma. Ou seja, nós não só abandonamos o teto, como nós estamos crescendo o gasto público a uma velocidade superior àquela que crescia antes, que é exatamente a expressão dessa desancoragem do ponto de vista das regras fiscais.